Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando o segundo módulo do nosso curso de Teologia. E a aula de hoje nós vamos falar sobre missiologia. Por que essa disciplina é importante para o teólogo? Visto que ela está voltada para o compromisso da igreja de evangelizar o mundo, de fazer missões, de enviar missionários, e o que tem a ver missões com o teólogo. Eu vejo que o teólogo ele tem uma missão, sim, está voltada para o campo do ensino, para o campo da ministração de estudos. E é possível, na realidade, a melhor maneira de se fazer missões é ensinando. Dentre as ordens de Jesus, destaca-se a que está registrada em Mateus 28, a partir do versículo 18, quando Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição, ele comissiona os discípulos com o ide. Marcos aborda ide pregai o evangelho a toda criatura. Mateus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim ele termina dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Na comissão dada por Jesus, nós vemos o compromisso que a igreja precisa ter com o ensino. E ninguém melhor do que o teólogo para dedicar-se a esta missão de ensino. A teologia é um desafio, é um chamado para o aprofundamento do ensino bíblico, do estudo da palavra, visando um ensino, uma doutrina ortodoxa. Sobre isso que iremos refletir na aula de hoje. Quando falamos de missão, a primeira coisa a se destacar é que missões nasceu no coração de Deus. E ao nascer no coração de Deus, Deus decidiu enviar o primeiro missionário. O primeiro missionário enviado ao campo, enviado ao mundo, não podia ser outro. Jesus, o missionário enviado dos céus, o Filho de Deus, que foi enviado por Deus com uma missão, salvar e buscar os que se haviam perdido. Nesse primeiro momento, nós vamos falar de Jesus como missionário enviado dos céus. Você pode acompanhar na sua apostila, a apostila do módulo, nós temos em destaque o primeiro ponto da nossa reflexão. Por que Jesus é o missionário enviado dos céus? Em primeiro lugar, ele foi enviado em cumprimento à promessa divina. Logo após a queda do homem, quem tomou a iniciativa de ajudar o homem a se levantar, a sair da posição de caído e de resgatar o seu relacionamento com o próprio Criador foi Deus. O homem infringiu uma ordem que Deus proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que no dia que ele comesse, ele morreria. E apesar da gravidade desse ato de desobediência do homem, o próprio Deus tomou a iniciativa de ajudá-lo. Em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa, a promessa do Redentor, a promessa do Salvador, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Destaca isso, tome nota, semente da mulher. Deus não diz semente do homem, Deus diz semente da mulher, indicando profeticamente como seria o nascimento de Jesus. Obra e graça do Espírito Santo através de uma virgem. E por que a semente da mulher? Vamos ver a profundidade disso aqui. Olha a grandeza de Deus, o poder de Deus, mesmo diante do caos, mesmo diante da queda, mesmo diante da maior tragédia na história da vida do homem, que foi a queda e a entrada do pecado do mundo. Satanás, ele tentou a mulher, ele a induziu de uma forma persuasiva a ferir o que Deus havia estabelecido. Deus deu um mandamento ao homem, o homem deu à sua esposa, todos os dois sabiam claramente que não poderiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e a sentença seria a morte. Claro que a primeira morte que aconteceu no Éden foi a morte espiritual. Morte espiritual é a separação do homem com Deus. A própria palavra morte significa separação. E nesse momento que o homem peca juntamente com a sua esposa, eles ficaram despidos da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Satanás poderia pensar que ali seria o fim da história da raça humana. Só que Deus não é pego de surpresa. Na eternidade, Deus já havia projetado todas as coisas. A salvação que usufruímos hoje
ela nasceu na eternidade com Deus. Deus preparou a salvação antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, relata que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Claro que a morte foi consumada no Calvário, mas ela nasceu na eternidade, já visando, se caso o homem pecasse, Deus na sua presciência, que é um dos atributos divinos, presciência, que é a capacidade de Deus de saber todas as coisas de antemão, ele viu que o homem poderia cair. E ele, na eternidade, já havia projetado um escape, uma salvação. E a salvação seria realizada e consumada por seu Filho, Jesus Cristo. Então você observa que o pecado ele entra por meio da mulher. E Deus olhou, já que foi a mulher que permitiu que o pecado entrou no mundo, eu farei também que por meio da mulher venha a salvação, venha o resgate. O que foi usado para o instrumento do pecado, agora seria usado para o instrumento de bênção, de salvação, de resgate, para o maior milagre da história da humanidade, o nascimento do Salvador. Isso é graça. Graça é a capacidade divina de pegar o pior e transformar no melhor, de pegar aquilo que Satanás destruiu e restituir, porque foi para isso que Jesus veio. João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus Cristo, ele veio como promessa divina, ele foi enviado como promessa divina. A humanização de Jesus se constituiu num grande milagre na história bíblica. E como isso é destacado? Primeiro, Jesus é o verdadeiro e eterno Deus. Se tem um texto claro, explícito, dentre muitos textos bíblicos, que provam a divindade de Jesus, que mostra que ele é Deus igual ao Pai, está em primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20, que termina dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro e o eterno Deus. E como constituiu esse milagre do nascimento de Jesus, da humanização, como bem destacou João no capítulo 1 do Evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que foi necessário Jesus fazer para que ele se humanizasse? Filipenses 2,7, Paulo declara que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens. Olha o processo. Aniquilação, aniquilou-se a si mesmo, abriu mão da sua posição na eternidade, da sua posição de glória nos céus. Segundo, tomou a forma de servo. A palavra servo, no original, doulos, quer dizer escravo, se referindo à sujeição do Filho de Deus de abrir mão da sua posição em glória para se fazer semelhante a nós. Então ele tomou a forma de servo. Terceiro lugar, ele se fez semelhante aos homens. Isso é amor, isso é graça. Enquanto tem muitos homens querendo se tornar divino, o divino se tornou humano. Esse foi o processo. Paulo deixou muito claro aqui em Filipenses 2,7 o processo para que esse milagre acontecesse da humanização de Jesus, o Filho de Deus. Aniquilação, assumir forma de servo e fazer-se semelhante aos homens. Ele era o Verbo eterno assumindo a carne humana. E esse milagre só foi possível devido à ação soberana do Espírito Santo no ventre de Maria. Por que eu falo uma ação soberana? Porque quando o anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel chegou lá e disse: olha, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou admirada quando aquela saudação que para ela não era normal, o anjo chega: salve agraciada, o Senhor é convosco, bendita é você entre as mulheres. E ela questionou: que saudação é essa? E o anjo disse: você dará à luz a um filho. E ela questiona: como? Como eu vou dar à luz a um filho se eu não conheço homem algum, se homem algum me tocou? Aí ele declara: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, de sorte que o que vai ser gerado em você será chamado santo. Isso está registrado em Lucas 1,15. O nascimento de Jesus foi um milagre. Esse milagre só foi possível devido à ação soberana do Espírito Santo no ventre de Maria, em cumprimento à promessa divina. E a primeira vez que essa promessa é registrada é em Gênesis 3,15. Paulo diz em Gálatas 4, versículo 4 e 5, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Vindo a plenitude dos tempos. O que é isso, plenitude do tempo? Quando a gente vê esse termo, plenitude dos tempos, é para destacar que Deus trabalha no tempo certo. O relógio de Deus não atrasa, o relógio de Deus não para e o relógio de Deus não adianta. Ele trabalha no tempo. Plenitude dos tempos significa que no tempo certo, no tempo de Deus, na hora de Deus, e no melhor momento da história da humanidade, em que já havia sido estabelecido 4 grandes impérios. Primeiro Babilônia, depois Medos e Persas, depois o Império Grego e, por fim, o Império Romano. O Império Grego abriu estradas, conquistou vários lugares, estabeleceu um idioma universal que era o grego, em que vários povos se comunicavam, se entendiam através da imposição desse idioma. Num período que o povo judaico já estava nutrindo uma esperança messiânica, aguardando a vinda do Salvador, do Filho de Deus. Então, no tempo certo, na hora certa, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher. Segundo, nascido sob a lei. Terceiro, com o propósito de remir os que estavam debaixo da lei. A vitória de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário, que é erroneamente ensinada como a derrota de Deus, porque Deus não foi derrotado no Calvário, pelo contrário, Deus usou o Calvário naquele momento para despojar Satanás. Colossenses 2,15 diz que manietando assim o valente. Mateus 12, versículo 29. Em Hebreus 2, versículo 14 e 15, destaca-se, e eu quero até ler aqui para vocês, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte de Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então observa que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não foi derrotado na cruz, pelo contrário, ele venceu, ele triunfou. E a sua morte na cruz, na realidade, foi a vitória do reino de Deus e a abertura da porta da salvação para a humanidade. Jesus é o missionário enviado dos céus, a sua vinda, cumprimento da promessa. E a sua obra, a obra do Calvário, ela é de um alcance universal. É erro pensar que o que Jesus fez ali no Calvário, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua morte vicária, se restringiu apenas ao contexto do tempo dos primeiros cristãos. Não. A obra dele teve um alcance universal. Apesar da manifestação do diabo no mundo, conforme diz a Bíblia, que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, a Bíblia registra, queridos, de uma forma muito inequívoca, o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus Cristo realizada no Gólgota. Esta obra é como um remédio divino para os males espirituais dos homens em todas as nações, porque na cruz do Calvário, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Paulo, tratando da salvação, há um texto muito interessante, que está em 2 Coríntios 5, você lembra do 17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas a sequência desse texto é muito profunda, porque Paulo está falando da vida nova, a vida que Cristo conquistou para nós. Mas aí ele destaca que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então a salvação é uma iniciativa divina, é um ato divino. Tudo veio de Deus, tudo começou em Deus, porque o homem por si só não conseguiria voltar-se para Deus. É só olhar as ações humanas ao longo das dispensações. O homem rebelou-se contra Deus no melhor ambiente, o Éden. O homem rebelou contra Deus após o Éden, rebelou contra Deus nos dias de Noé, rebelou-se contra Deus nos dias de Enoque, rebelou-se contra Deus nos dias de Abraão. Em todas as eras, em todas as gerações, o que é visível é a ação de rebelião humana
contra os princípios e os mandamentos de Deus. E se não fora o próprio Deus, jamais teríamos a salvação. Então, na cruz do Calvário, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Foi um ato divino, foi uma ação dele. Apesar da salvação ganha por Jesus ser de alcance universal, a maior parte do mundo ainda não conhece o benefício do qual tem direito de gozar. Vou repetir, a maior parte do mundo não conhece o benefício do qual tem direito de gozar. Então você quer dizer, professor, que o mundo tem o direito de salvação? Tem. Não por eles mesmos, mas porque Jesus conquistou esse direito. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou algumas pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Agora olha a condição, ele amou o mundo, mas os que vão receber a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é condicionada a crer em Jesus, crer no Filho de Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação conquistada, realizada na cruz do Calvário, ela tem um alcance universal. E após a vitória do Calvário, Jesus disse: ide, imperativo, por todo o mundo, não é por alguns lugares, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a obra do Calvário, a salvação conquistada no Calvário não se restringe a um grupo específico, mas ela tem um alcance universal. Eu quero destacar com vocês aqui a ordem missionária de Jesus, porque logo após a obra da salvação consumada no Calvário, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem também é universal. Ela não foi só para os 12 apóstolos, ou para a igreja primitiva, ela foi para toda a igreja do Senhor em todos os tempos. Uma promessa do Espírito Santo é para todas as gerações, a ordem de Jesus também é para todas as gerações. A quem foi dada essa ordem missionária? A grande comissão de Jesus não foi dada apenas aos líderes religiosos de Jerusalém, nem tampouco aos membros do Sinédrio. Ela foi dada aos discípulos no momento em que Jesus subia aos céus e eles estavam reunidos. Aqueles discípulos ali, é até bom você destacar isso na apostila, porque está escrito aí, aqueles discípulos que estavam ali na despedida de Jesus, na assunção dele aos céus, representavam a igreja na sua vocação e na sua missão para com o mundo. Então a ordem missionária foi dada à igreja odierna. A igreja de hoje, a igreja militante, ela está ligada à igreja primitiva não apenas por suas raízes históricas. Ela está ligada, ela se identifica com aquela igreja, a igreja primitiva, na responsabilidade também de evangelizar os povos em todas as nações. Por isso, seus membros devem ser treinados para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. Observa o termo utilizado. Os discípulos, os membros, precisam ser treinados. O grande erro da igreja é enviar pessoas despreparadas para o campo. Ah, eu tenho um chamado, glória a Deus. Ah, eu tenho uma vocação, glórias a Deus. Agora a pergunta é, você está preparado? Você foi treinado? Passou por um treinamento profundo, um aprendizado da realidade do que é fazer a missão, do que é o trabalho da evangelização? Sem treinamento não funciona. Aí você vai dizer, Jesus pegou homens despreparados como Pedro e tantos outros e mandou para o campo. Pessoal, Jesus investiu 3 anos de treinamento. 3 anos. O mestre dos mestres treinou os discípulos 3 anos. Paulo também passou por experiência parecida. Depois do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, você vê o relato dele lá em Gálatas, ele fala que ficou um período de 3 anos no deserto da Arábia. 3 anos aprendendo, orando, estudando, sendo treinado pelo Senhor. A missão, antes de ser realizada, precisa reservar um tempo de preparação e de treinamento para os comissionados. Tá ok? Vamos analisar o conteúdo dessa ordem missionária que Jesus designou à sua igreja. Em primeiro lugar, se destaca que essa ordem
requer uma obediência inquestionável. Porque Jesus está dizendo, ide, é uma ordem, imperativo. Ele manda, ele ordena, ele determina. E você vai observar, se você estudar as Escrituras, todas as pessoas que foram comissionadas por Deus não teve mais como fugir. Quando Deus chama Moisés, ele tenta se excusar, mas Deus não aceita. Deus chamou Jeremias da mesma forma, Gideão da mesma forma. Todos que Deus escolhe, Deus coloca um imperativo. E o que ele requer de nós é obediência, porque aquele que ele chama, ele vai capacitar, ele vai dar graça, ele vai dar as condições necessárias para que o trabalho seja realizado. Se ele mandou ir ao campo, o que ele quer é que você obedeça. Então, a obediência do missionário é inquestionável. Em segundo lugar, o que destacamos nessa ordem, a necessidade de ensinar as nações, ensinando as nações. A palavra ensinando, ela vem do grego matetel, que significa fazer discípulo. E nesse sentido só aparece aqui. E depois, no caso aqui, Mateus 28, e depois em Atos 14, 21, quando Jesus disse, conforme Marcos 16, 15, de por todo mundo pregar o evangelho, e pelo poder do evangelho que os homens são transformados em discípulo, conforme Paulo destaca em Romanos 1, 16. E a palavra da cruz tem esse poder de transformação. Então destaca-se ensinando as nações. Por um lado, pregai para todo mundo, o mundo envolve de uma forma geral, nações da mesma forma. Destacamos também batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você observa, o batismo em água fazia parte da ordem missionária de Jesus. O batismo está atrelado a essa grande comissão. Os salvos, aqueles que creem, aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, precisam, por meio do batismo, unir-se à igreja. E os apóstolos praticaram esta ordem, de modo que você vê lá em Atos 2, versículo 41 ao 47, após a pregação de Pedro, no primeiro grande culto do derramamento do Espírito Santo, diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O batismo era uma forma de manifestar-se publicamente a fé que agora estava sendo recebida. Então o batismo faz parte dessa grande comissão. Depois, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra ensinando, ela usa um termo grego que é didasco, que significa dar instrução. Ensinar aos crentes é uma ordem que Jesus deu. Isso mostra a grande importância do ministério do ensino, que está destacado por Paulo em Efésios 4:11. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, uns para pastores, uns para evangelistas, outros para profetas e outros mestres. O ministério de mestre está totalmente voltado para a área do ensino. E olha que é um ministério ignorado pela igreja atual. A igreja precisa investir em mestres, orar para que Deus conceda esse dom à vida de muitos servos do Senhor, porque vai edificar a igreja de uma forma sólida. A igreja sem um ensino saudável, ela cresce sem raiz, ela cresce sem base, não forma cristãos fortalecidos. Todos os que evangelizam devem dar também a sua cooperação nesse sentido. Foi como fez Áquila e Priscila. Há um relato em Atos que Apolo pregava e Áquila e Priscila observaram que faltava alguma coisa à mensagem de Apolo. Logo, eles lhes ensinaram o evangelho completo. E isso é lindo demais. Então, na missão, o missionário, ele precisa ter essa iniciativa de ser um exímio ensinador da palavra, dedicado ao ensino para evangelizar por meio do ensino. Dentro da ordem, há também o destaque dos sinais. Os sinais seguirão aos que crerem. Às vezes a pessoa questiona por que cessou tantos sinais, por que não há tantos milagres, como acontecia no dia de Jesus, como acontecia nos dias dos apóstolos. Vamos inverter essa pergunta? Ao invés de perguntar por que não há tantos sinais, vamos inverter? Por que a igreja não evangeliza como evangelizava outrora? Por que não se faz missão
tão comprometido como os discípulos o fizeram. Se a igreja sair ao campo, é comprovado historicamente, biblicamente, que os sinais se manifestam em confirmação à pregação do Evangelho. É claro que não é seguir os sinais que acompanham, os sinais que seguem, os sinais que se manifestam por meio do Espírito Santo, confirmando o trabalho missionário que está sendo realizado. A abrangência da ordem missionária, Jesus destaca que é até os confins da terra, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, não há limite para o alcance do Evangelho. Onde estiver um coração perdido, ali é um alcance, é um lugar para se manifestar o trabalho missionário. Cada vida sem Cristo é um campo missionário. Cada alma sem Cristo é um campo missionário. Onde podemos começar a evangelizar? Podemos evangelizar começando pela nossa própria comunidade. Existem pessoas que só têm olhos para fazer missões fora. Claro que nós devemos alcançar todos os limites da terra, mas eu não concordo com aqueles que nunca tiveram uma experiência missionária local da sua própria comunidade querer ir para outros lugares fazer missões. É preciso você começar em Jerusalém. Jesus falou em Atos 1:8, sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos começar por Jerusalém primeiro? Vamos começar. A menor visão de Deus em relação à missão é uma cidade, Jerusalém, depois Judéia, região, depois Samaria, depois até os confins da terra. Deus quer alcançar o mundo, mas você precisa ter essa consciência de começar na sua comunidade local, na sua própria cidade. Tenha as suas primeiras experiências em sua comunidade local, para depois vislumbrar outros lugares e outras regiões. Vamos ver alguns conceitos de evangelização e missão. São termos que eu quero destacar com vocês e é muito importante. Nós temos essas duas expressões, evangelização e missão, que são usadas no meio evangélico, no meio cristão, e muitos gostariam de saber se existem alguma diferença entre elas quanto aos significados. Ambas expressões, evangelização e missão, têm, conforme no dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, uma só significação. No dicionário, evangelização e missão é o mesmo significado. Porém, nós vamos destacar como ambas são empregadas. Apesar de ter o mesmo significado, na prática, os dois termos são usados de forma diferente. A gente usa o termo evangelização, pregação da palavra dentro das fronteiras. Missão, pregação da palavra fora das fronteiras. Então, desta maneira, a evangelização não é mais importante que missão e vice-versa. Se alguém pensa que missão é algo superior à evangelização, ele deve corrigir a sua ideia. São apenas termos para diferir o foco do trabalho da pregação da palavra. Quanto tempo dura essa ordem que Jesus deu sobre missões? Resumidamente, ela dura até a consumação dos séculos. E essa ordem deve ser obedecida. A palavra de Deus ensina que devemos estar sujeitos à autoridade. Se Jesus mandou, precisamos cumprir, precisamos obedecer, conforme destaquei logo no início. Nós iremos ver aqui alguns motivos para o cumprimento da obra missionária. A obra missionária significa o privilégio de levar da parte de Cristo uma mensagem de reconciliação com Deus aos povos que vivem além das fronteiras. O que é a obra missionária? É o privilégio de levar da parte de Cristo a mensagem de reconciliação com Deus aos povos que vivem além das fronteiras. E Jesus entregou essa incumbência à sua igreja, confiando que ela prontamente atenderia a sua orientação. Quais são esses motivos, então, para cumprir esta ordem? Em primeiro lugar, o perigo iminente em que vivem os povos sem salvação. Ah, professor, existem muitos povos sem salvação? Sim. E há um perigo para eles viver sem si? Sim. Provérbios 24, versículo 11, utiliza uma expressão muito importante que diz: livra os que estão destinados à morte.
Quem está sem Cristo estão destinados à morte. Quem não conhece a salvação está destinado à morte. Quem não conhece o Evangelho está destinado à morte. E o único meio de resgatá-los, o único meio de salvá-los é através da pregação da palavra. Então, o perigo iminente que vive os povos sem salvação é um motivo importantíssimo para se fazer missões. É indispensável que todos os povos venham conhecer a possibilidade que tem de alcançar, por meio de Jesus, o perdão dos pecados. O segundo motivo é a mensagem da reconciliação. Deus quer agora, pelo seu Espírito, despertar a sua igreja para que ela, sem demora, enquanto é dia, conforme João 9,4, envie-lhes a mensagem de paz e de perdão. A cidade de Nínive estava condenada à destruição, mas o profeta Jonas chegou a tempo com a palavra de Deus e a cidade foi salva. E quando a gente olha para o mundo, precisando de reconciliar-se com Deus, precisamos nos despertar, acordar e com urgência nos mover em direção a esse mundo, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação. Por que precisamos fazer missões? É porque Deus nos considera como seus dispenseiros. A Bíblia diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4,10. E Paulo diz que os dispenseiros, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele deu à igreja a incumbência de ministrar aquilo que Deus, pelo Evangelho, oferece aos povos. Repousa sobre a igreja essa responsabilidade. Deus espera que os seus dispenseiros sejam fiéis. 1 Coríntios 4,2. Sejam irrepreensíveis, Tito 1, versículo 7, e sejam bons, 1 Pedro 4, versículo 10. Deus confia em nós, Ele depositou em nós essa responsabilidade. Os anjos almejaram isso, mas deu essa responsabilidade, foi dada à igreja. Ela foi dada aos crentes. Pesa sobre os crentes, conscientes da situação dos perdidos, esses deveres reais. É responsabilidade nossa. Nós vamos ver aqui um motivo que Paulo apresentou aos romanos para pregar o Evangelho e para se fazer missões. Paulo, ele desejava ir a Roma, porque ele disse, eu sou devedor, e acrescentou, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Romanos 1, versículo 14 e 15. Nós que tivemos a nossa dívida cancelada diante de Deus, somos como Paulo, devedores. Devemos aos outros o Evangelho que de graça recebemos, isto é, temos a responsabilidade por aqueles que não são salvos. Então façamos tudo para saldar a nossa dívida diante da humanidade, porque a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Romanos 13:8. Com amor poderemos também dizer como Paulo, estou pronto para anunciar o Evangelho. Você está pronto? Você está decidido quanto a isso? Nós temos ainda outros motivos que poderíamos enumerar, mas o nosso tempo está resumido. Há um resultado do trabalho missionário? Claro que há. Quais são os resultados? Em Atos nós lemos como a igreja missionária levantou muitas igrejas através do seu trabalho. Na Ásia Menor nós lemos a respeito das igrejas em Éfeso, Colossos, Filadélfia, Esmirna, Sardes e etc. Na Europa, as igrejas de Tessalônica, Filipos, Corinto, mas temos exemplos muito mais próximos de nós. No Brasil, o trabalho do Evangelho aqui foi iniciado pela obra missionária. E o trabalho missionário realizado pelas igrejas brasileiras, tenho o prazer de ver como várias igrejas poderosas foram levantadas. Isso tem preço, gente? Não. Através da ação de pessoas apaixonadas por vidas, que se moveram, levantaram recursos impossíveis, visando a salvação de vidas. Então o resultado são almas e igrejas estabelecidas. Quais são os métodos de trabalho missionário à luz do Novo Testamento? Quais são os métodos? Nós já vimos alguns motivos apresentados que devem impulsionar o cristão à ação missionária e não somente fazer-nos parar em palavras, em reuniões, porque a ação missionária somente se torna vitoriosa se for feita na trilha dos métodos apontados pelas Escrituras. Meditamos sobre 3 canais principais da ação missionária. O primeiro canal de ação
missionária é o envio do missionário ao campo. Segundo, é intercessão com cooperação eficiente. Terceiro é a contribuição. Aí vem aquela máxima muito conhecida nos congressos missionários, que missões podem ser feitas indo, orando e contribuindo. O envio do missionário ao campo, intercessão, que é a oração, e terceiro, a contribuição com suporte material. Como é realizado o envio do missionário ao campo? Paulo descreveu como pregarão se não forem enviados. A Bíblia mostra diferentes formas de ir ao campo. Primeiro, o missionário pode ir de uma forma permanente, enviado pela igreja, conforme o Espírito Santo dirigir, e esta forma é indispensável e insubstituível. Nunca se pode fazer missões sem uma clara direção do Espírito Santo que move e que habita na vida da igreja. Em segundo lugar, pode ser de uma forma ocasional. Filipe foi enviado por Deus para uma missão específica para ajudar um ministro da Etiópia a achar o caminho da salvação. Ele obedeceu, o resultado foi maravilhoso. Às vezes, alguém será enviado a um lugar, alguma pessoa, de uma maneira ocasional e não permanente. Em terceiro, de uma forma especial. Em Atos, nós temos o relato que famílias que ajudaram no trabalho missionário mudaram-se para o campo junto com os missionários, trabalhando na sua profissão secular, como foi o caso de Áquila e Priscila, que mudaram da sua cidade para auxiliar Paulo no campo missionário. Então, é uma forma especial, ok? Então, recapitulando, o envio do missionário pode ser de forma permanente, de forma ocasional ou de forma especial. E o trabalho da intercessão? Embora Paulo orasse muito, ele pedia sempre que as igrejas orassem por ele. A oração em favor da obra missionária é como um apoio da artilharia à infantaria. Em suma, nada sem oração vai para frente. Todos os que estão comprometidos com a obra, com a causa do Evangelho, precisam ser sustentados por intercessores que estão ali de dia e de noite, clamando a Deus, orando a Deus pela vida dos missionários e dos trabalhadores. E o fator econômico, a contribuição, ele é um meio importante de suporte material da obra missionária, porque os missionários não tomam nada lá no campo. A contribuição, ela supre as necessidades do missionário. Imagine você mandar alguém para o campo e não sustentar. O missionário vai abrir mão de tudo. Abre mão da profissão, abre mão da empresa que trabalha, abre mão da pátria, abre mão da cidade, vai para o campo e a igreja que envia precisa ser responsável com ele. Precisa oferecer a ele no campo uma vida de dignidade, contribuindo e suprindo as suas necessidades materiais. Nós vamos abordar um pouquinho agora sobre algumas qualificações do missionário. Quem é que pode ser um missionário? É qualquer pessoa? Não. Todos os seres humanos precisam ser evangelizados. E é uma finalidade mais sublime de uma tarefa que foi confiada pelo Senhor à sua igreja. Essa ordem de pregar o evangelho a toda criatura deve ser obedecida na íntegra. Agora, para que haja sucesso nesta obra, nessa missão, o missionário precisa de algumas qualificações, precisa de algumas características, dentre elas, qualificações espirituais. Qual a primeira qualificação? Espiritual. Significa dizer que o missionário, ele nasceu de novo, ele tem um profundo amor e comunhão com Deus. Ele tem uma vocação clara para missões, ele tem a plena convicção da sua chamada, uma conduta irrepreensível, um ardente amor pelas almas perdidas, um conhecimento da palavra de Deus. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo e de fé, uma liderança, grave isto, liderança eficaz para dirigir, motivar, planejar, distribuir responsabilidades a seu grupo de trabalho. Precisa ter domínio próprio, imaginação, criatividade e iniciativa, humilde, serviçal e hospitaleiro. Precisa ter uma vida devocional diária, maturidade espiritual e emocional, sensibilidade às necessidades e sofrimentos e temores do ser humano e capacidade para discipular em um relacionamento e ética humana.
Veja que lista de responsabilidade nas qualificações espirituais. Não basta, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, não. É preciso ter essas qualidades, buscar viver dessa forma que é proposto nas qualidades espirituais do missionário. Segundo, qualificações familiares. Aí vai envolver um cônjuge que seja participante da mesma chamada do companheiro ou da companheira. Filhos, haverá problema se estiverem esses filhos na adolescência ou na mocidade. Você não pode ir para o campo deixando o filho para trás. É importante lembrar que a família é prioridade do missionário. Testemunho, toda família deve ter um bom testemunho, a fim de que o trabalho seja feito sem escândalo. É preciso ter qualificações administrativas. Aí envolve também um ponto a se destacar, uma experiência do missionário como dirigente de uma congregação. Antes de enviar para o campo, às vezes é bom fazer isso, colocar à frente de uma congregação, ver se vai prosperar, ver se vai fluir, se vai dar certo, passar pelo teste, né, antes de ir para o campo. Algumas agências missionárias, antes de enviar, levam o estudante a vivenciar algumas experiências, 30, 60 dias, em algumas regiões, desenvolvendo o trabalho, e ali ele pode evidenciar ele pode mostrar evidências claras da sua chamada missionária, como a comprovação de uma liderança eficaz e a confirmação de Deus no seu trabalho. Existem também as qualificações materiais, que vai envolver um curso teológico, o domínio de um idioma de um país de destino. Às vezes o cara quer ir para o campo missionário, mas não sabe falar o idioma. Como vai se comunicar lá? Como vai interagir com as pessoas daquela nação? Uma profissão definida para os países aonde ele estará sendo enviado como missionário, que pode facilitar o trabalho, como enfermeiro, médico, dentista, projetista, desenhista e etc. Muitas outras, né? Dependendo da região a que se destina, eventualmente, conhecimento dos primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças, tudo isso pode facilitar o trabalho do missionário. Depois nós temos as qualificações físicas. O missionário e toda a sua família precisam gozar de uma boa saúde física, emocional e mental. Destaco aqui, além da física, a saúde emocional. Muitas pessoas não têm a consciência o quanto o ministério desgasta emocionalmente. Ficamos assustados com 2 anos atrás, a quantidade de ministros do evangelho que se suicidou. O que faltou ali? Foi a ausência de Deus? Não, gente. Foi falta de convicção do chamado? Não. Foi falta de saúde emocional. E o missionário precisa ter uma boa saúde emocional e mental para desenvolver o seu trabalho. Vamos ver uma definição que foi dada no século XIX por alguns antropólogos da Alemanha. Eles declaram o seguinte, que cultura é a herança total do homem, não transmitida biologicamente. Cultura é o sistema total de normas, de condutas aprendidas que são comuns aos membros de uma sociedade em particular e que não são o resultado da natureza biológica do homem. Em termo mais popular, pode ser definido como uma totalidade do modo de vida de um grupo étnico determinado. Toda pessoa, de uma maneira mental de ser, ela possui uma forma diferente de ver as coisas e de reagir frente a elas. Isto quer dizer que ela vai sendo moldado de acordo com a cultura que ela vive. E isso o afeta desde a sua infância até a sua morte. Isso é cultura. E o que é transculturação? Transculturação, ela é o processo de transformação da cultura caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, com a perda ou a alteração do já existente. Então fica bem claro
que a evangelização transcultural não é substituir valores de uma cultura por outro de cultura diferente. O que importa na evangelização são os princípios bíblicos. Vou destacar, o que importa na evangelização são os princípios bíblicos, não os usos e costumes de uma instituição ou denominação. Estes sim podem exercer influência e alterar situações contrárias à fé cristã. Porque tem missionário que vai para o campo, ele quer formar numa cultura diferente a cultura da denominação dele. Isso não é certo e não vai funcionar. O que o missionário tem que ter em mente é levar o evangelho, é pregar o evangelho que é universal, cujos valores são universais e verdades absolutas. E o que é então a missão transcultural? A missão transcultural, em linhas gerais, é um movimento que, pelo caráter universal da sua mensagem, não se restringe a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra. Onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido o evangelho, Mateus 28, 18 ao 20, descobre-se que toda, a expressão toda, é a palavra-chave. E isso implica na afirmação de que o princípio da universalidade está implícito no Evangelho, que deve ser pregado a todos os povos, para igualmente resultar na conversão de milhões de pessoas oriundas de todas as raças. A ideia da universalidade, da globalidade ou totalidade transparece ainda quando o número salta diante dos nossos olhos na expressão aparentemente repetitiva de Apocalipse 5:9, quando está escrito que tribo, língua, povos e nação. Aqui o mundo está dividido em 4 áreas para que possa ser reforçado a perspectiva do que será o resultado do alcance globalizado da pregação em todo o mundo. Vamos destruir alguns mitos da missão transcultural da igreja local. Existem mitos de missão transcultural? Existe. E que mitos são esses? Primeiro, só igrejas grandes ou ricas podem fazer missão transcultural. Mentira. Toda igreja pode fazer missão transcultural. Não importa o porte dela, não importa a quantidade de recursos que ela possui. Toda igreja pode fazer, desde que decida fazer. A realidade é que quando a gente quer, nós damos um jeito. Quando não queremos, criamos historinha, criamos desculpa. Segundo mito, só pessoas de bastante recursos financeiros têm condição de contribuir para a missão transcultural. Mentira. Toda pessoa, independentemente da condição social dela, ela pode contribuir dentro das suas condições. Todos podem contribuir de acordo com o seu recurso. Ok? Tem uma experiência linda de um missionário conhecido meu. A primeira vez que ele foi para a missão foi para a Colômbia. E ele não tinha dinheiro de passagem, não tinha recurso. Uma irmã ouviu o testemunho dele e o que ela fez? Um desses biscoitos chamado mentira. Aqui na nossa região a gente chama de mentira. Em outros lugares não sei como. Mas aqui no Espírito Santo faz um biscoito de trigo, um pouquinho de açúcar em cima, a gente chama de mentira e é muito gostoso. Ela fez esses biscoitos, enchia a vasilha dele, ia para o terminal rodoviário vender. Cada venda de biscoito ela guardava o dinheiro, foi juntando dinheiro. Com a venda de biscoito, ela patrocinou a passagem do missionário e da sua família para a Colômbia. Então toda pessoa pode contribuir, basta usar a criatividade e a boa vontade para realizar o trabalho. Terceiro mito: a igreja local deve primeiro evangelizar a sua cidade para depois voltar-se para a evangelização transcultural. Observa que na ordem de Jesus em Atos 1:8, ele diz tanto em Jerusalém, tanto como, a expressão tanto como indica, da forma que fazemos aqui, deve ser feito lá fora. Então, não é condicionado só o trabalho local. Quarto mito: é preciso antes levantar recursos suficientes para então investir missão transcultural. Isso também é uma premissa falsa, porque se a igreja for esperar recursos suficientes, ela nunca vai investir na evangelização transcultural. É uma questão de lógica, porque os recursos são rotativos, isto é, entram e saem. Sempre haverá despesas prioritárias para serem cobertas pelo caixa. Então, não vamos alimentar com esse tipo de
Desculpa. E eu finalizo esta aula falando sobre por que fazer missões. Nós devemos fazer missões, em primeiro lugar, para a expansão do reino. A igreja representa o reino de Deus na terra. E ao fazer missões, estamos expandindo o reino, expandindo aquilo que Jesus iniciou. Segundo, para que o mundo tenha conhecimento das boas novas. Como dispenseiro, precisamos levar o evangelho. A expressão evangelho significa boas novas. Terceiro lugar, para testemunho de todas as gentes, anunciando ao mundo que estamos vivendo o tempo do fim, estamos chegando ao final, e a igreja é porta-voz, é arauto de Deus nessa missão. A igreja não pode silenciar diante de tamanha urgência. E você, teólogo, você que está se preparando, está estudando, está querendo sair de uma posição superficial e se aprofundar nas águas do conhecimento, precisa se despertar. Você vai adquirindo conhecimento e a pergunta a ser respondida é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O que você vai fazer a respeito diante das grandes necessidades do mundo? Deus quer te usar para que você seja esse missionário que promova o ensino, a educação cristã, que salve vida, que arrebate almas do fogo e que promova o evangelho. Deus abençoe sua vida. Foi muito bom passar esse tempo com vocês e até o nosso próximo encontro. Compartilhe essa aula e vamos promover a educação cristã.